Feliz Ano Novo! A CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, te deseja um feliz ano novo. Mais um ano se passou, mais um ano se inicia, mais uma oportunidade para nós encarnados trabalharmos em parceria com essa espiritualidade maravilhosa que deseja o nosso progresso, a melhora do planeta. É o momento. Vamos pegar as bem-aventuranças, escolher uma delas como meta para aplicar em nossas vidas, né? Para poder a gente se aperfeiçoar. Basta uma dela e trabalhemos ela o ano inteiro. Felizes os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos. Possamos escolher uma delas e trabalhar, ou então outras virtudes que ainda desejamos aperfeiçoar, a paciência, a tolerância, outras tantas, né, que nós queremos cultivar em nós. Isso é muito importante. Vamos aproveitar esse ano novo que bate em nossa porta, né, para nos dar boas-vindas, nos dando oportunidade de mais 365 dias de experiência, de conexão, de vivência, né? Porque o chique é ser feliz, elegante é ser honesto e bonito é saber ser grato sempre, gratidão por tudo. Todo mundo quer viver bem, mas só alguns querem viver no bem. E você? Você quer viver bem ou quer viver no bem? Eu acho que quem viver no bem, vive bem. Então, vamos colocar metas em nossas vidas. A CEP está aí para acompanhar com você esse progresso. Então, em 2022, continuaremos com mais lives, mais cursos online, cursos presenciais, também com a casa funcionando no método híbrido. E aguardamos vocês com muita alegria e muito carinho. Feliz Ano Novo, feliz 2022. Selma, feliz Ano Novo para você também, tá? E dando prosseguimento, vamos lá, nossa querida irmã Nízia. Nízia, é com você.
obrigado, Nízia. Muito obrigado mesmo. E para concluir nossa programação, né? Começarmos o ano bem, dia 1º de janeiro de 2022. Feliz ano novo para todos nós. Vamos começar a trabalhar de novo, a fazer nossas palestras, nossos seminários, né? Estudar, trabalhar, progredir, evoluir. Que bom, eu gosto muito da virada do ano. Feliz ano novo para todos nós. E para esse estudo, eu convido o nosso irmão Luiz Fernando Moreira, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Ele traz informações preciosíssimas para nós meditarmos. E ele fala: por que sofremos? Luiz, por que sofremos? É contigo, Luiz. Bom, aqui estamos, meus amigos, pela primeira vez. É um prazer estar com os irmãos da Ilha de Paquetá, né? Bem no centro da Baía de Guanabara. Tantos mistérios tem, né? As águas da nossa costa brasileira e o Rio de Janeiro, historicamente. E é engraçado que a Ilha de Paquetá, talvez muitos não saibam, talvez a maioria saiba, ela tem uma particularidade suboceânica, né? Ela tem um relevo que é limpo pelas correntes oceânicas, a parte da Baía de Paquetá para a direção de Petrópolis, Teresópolis, mas a parte de cá para a Ilha do Governador não é tão limpa assim, né? A outra parte. Então, a Ilha de Paquetá está bem no meio de uma limpeza que eu acredito ser espiritual, já que nós, quando desencarnamos, somos levados, né, para o mar, né, para recompor um pouco as energias. Então, para mim, é realmente uma novidade. Estamos gravando, né, ainda no final de novembro, mas já sabendo que é para o 1º de janeiro. Então, assim, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu costumo dizer que o umbral se materializou, então a gente tem um otimismo pela doutrina, pelos protetores espirituais, e vamos tentar desenvolver o tema já entrando o ano com o pé direito, com fé. Fé, para mim, é força espiritual, ou seja, uma sigla, né? E força é algo que a gente tem que desenvolver passando pelas provas, com o apoio de nossos protetores. Então, a gente está aqui, eu como, nesse momento, condutor do estudo, mas também como todos vocês sendo conduzidos, né, por essa romagem terrestre. Então, para mim é uma honra, espero um dia estar pessoalmente para falar algo em complemento ao que iremos abordar hoje. A ideia hoje é falar sobre uma pergunta, né? Por que sofremos? Vamos ver se a gente consegue desenvolver o tema, conduzindo o pensamento de vocês que estão ouvindo. Os seus protetores estão, nesse momento, do seu lado, irradiando nas suas glândulas, né, pineal, principalmente, mas nos centros nervosos. Então, nós estamos envolvidos, né? Sempre bom trabalhar a nossa imaginação, porque Eurípides Barçanufo realmente é um educador e não é diferente no plano espiritual, onde ele agora está trabalhando muito pela regeneração da Terra. Bom, então é isso. Para animar a gente, eu vou puxar com o Ricardo um videozinho de 8 minutos, e a minha ideia é fazer uma espécie de resumo dos fundamentos da doutrina, trazendo algumas consequências, e quem sabe a gente possa, nós mesmos, responder. Não sou eu que vou responder para vocês por que sofremos. Tá bom, Ricardo? Toca o vídeo aí para a gente. Nós estamos aqui hoje, certamente é por causa da estabilização de uma órbita. A órbita desse nosso planeta que chamamos de Terra. Ela nada mais é do que um grande, nem tão grande assim na verdade, conglomerado de partículas. Em um certo momento, há uns 4,5 bilhões de anos, a estabilização desse planeta nos ofereceu a órbita que conhecemos hoje, girando em torno do Sol a cada 365 dias e algumas horas. Só que durante 4,5 bilhões de anos, muita coisa aconteceu, incluindo o nosso aparecimento no planeta.
Apesar de conseguirmos modificar bastante o planeta, nós não fomos os primeiros a fazer isso, e talvez não sejamos nem os últimos. Por quê? Porque nós não somos a última bolacha do pacote, e eu sinto como se eu tivesse ganhado mais uns 20 anos de vida falando isso. Apesar de cada um de nós ser único e especial por isso, nós também somos apenas uma outra versão da vida das várias existentes, que se apresenta fisicamente de várias formas possíveis. Isso que nós entendemos como seres humanos, essa maquiagem de pele, carne e ossos, é uma das milhões de possibilidades para a vida. Outra é a madeira, ou as folhas de uma árvore. Sim, nós somos tão vivos quanto uma árvore. Outras são ainda tão simples e tão pequenas que nós só conseguimos visualizar usando corantes e microscópios. As bactérias são vivas, possuem metabolismo, fazem suas próprias reações químicas e geram novas bactérias. E foram seres humanos bastante parecidos com elas que nós podemos chamar de primeiras formas de vida na Terra. Mas existe um porém. Para que o que nós conhecemos como vida surja, primeiro nós precisamos de uma molécula capaz de replicar ela mesma, capaz de agregar outras moléculas ao ambiente e construir com elas uma cópia, que produziria outras cópias. Nós ainda não sabemos exatamente o porquê, mas esse movimento no planeta aconteceu em algum momento no passado há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, provavelmente próximo de fontes termais submarinas. Mas não bastavam somente as moléculas replicadoras. Elas ainda estavam muito expostas naquele mar cheio de outras moléculas, umas interagindo com as outras, com uma estabilidade muito baixa. Até que essas moléculas, o que hoje chamamos de DNA, se associaram a pequenas estruturas chamadas de membrana plasmática. Essa membrana não só oferecia proteção, mas também um ambiente separado do todo, onde reações específicas poderiam acontecer, onde um metabolismo poderia acontecer. Sim, foi então que surgiram as células mais simples. Material genético mergulhado em um líquido cercado por uma membrana. Um microscópico lago, diferente do resto do oceano, mas ainda em comunicação com ele. E foi esse passo, a formação de uma célula, o grande gatilho para tudo que viria a seguir. As moléculas de DNA fazem cópias, mas essas cópias não são perfeitas. Então toda cópia é uma versão um pouco diferente da outra. Toda célula é uma versão um pouco diferente da outra. Isso quer dizer que mesmo em um planeta em constante atividade, algumas células possuem características que lhes oferecem vantagens em diferentes partes e tempos desse planeta. A vida ia bem na Terra, se multiplicando aos trilhões. Foi quando um outro movimento tão importante quanto o surgimento da vida aconteceu. Os seres vivos começaram uma interação íntima entre si, tão íntima que alguns seres passaram a viver dentro de outros. Essa união, essa vida em conjunto, essa simbiose, foi que deu origem às células eucarióticas, que são as que não possuem só membranas, mas também organelas, pequenos órgãos celulares como a mitocôndria. Essas células agora podiam conquistar espaços que as outras não podiam, e a vida se diversificou ainda mais. Essas células mais complexas não estavam satisfeitas com a simbiose que já tinham, então algumas delas começaram a se ligar com outras células. Agora esse aglomerado de células podia dividir as tarefas. Uma célula poderia defender o grupo, enquanto a outra poderia captar alimento. E abre-se aqui uma nova janela nas possíveis mudanças. A vida passa então também a ser multicelular. E 400 milhões de anos após o surgimento dessa vida de seres compostos por várias células, nós tivemos um evento que chamamos de explosão do Cambriano. E essa foi uma das melhores explosões da história, porque foi uma explosão de vida. Os registros fósseis começam a aparecer de forma muito diversificada e em um número gigantesco. Os trilobitas são um dos representantes mais clássicos dessa era. Seus fósseis são tão comuns que você encontra sendo vendidos em feiras de rua em algumas cidades do mundo. Só que nós não podemos esquecer que tudo isso ainda acontecia embaixo da água. Toda a vida que conhecemos dominando as áreas secas do planeta ainda não existia. Mas há 500 milhões de anos, alguns animais começaram a explorar as praias, saindo do mar para buscar proteção na área seca, onde a chance de ser predado era mínima, já que eles eram os únicos ali. Não existiam outros seres vivos na superfície terrestre, nem animais, nem plantas, nada. Era um grande descampado de rochas. Mas a partir do momento em que a vida encontra um novo desafio, existirão indivíduos que conseguirão romper essas barreiras e obter vantagens. E foi o que aconteceu. Não só os animais foram se espalhando pela superfície seca, como também as plantas. Aliás, foi a conquista do ambiente terrestre pelas plantas há 465 milhões de anos que possibilitou a expansão dos animais. Não teria como ser de outro jeito. Para se afastar bastante do mar, somente se os animais tivessem acesso a alimento em terra. E as plantas forneceram isso, alimento para os animais mesmo longe dos oceanos. E então foi por aí que a vida começou a tomar essas formas terrestres com as quais nós estamos tão acostumados. Há 400 milhões de anos surgem os primeiros insetos e as primeiras plantas com vasos, como a samambaia.
E só há 180 milhões de anos é que surgem os primeiros mamíferos, seres que cuidam de seus filhos, produzindo alimento para eles. E só há 130 milhões de anos que as flores surgiram no planeta. Como você pode perceber, toda essa imensidão de diversidade de vida terrestre é bem recente se compararmos com os bilhões de anos de existência do planeta. E mais recente ainda é o momento quando o nosso gênero, o Homo, pode ser identificado na Terra, há cerca de 6 milhões de anos. De lá para cá esse gênero foi se diversificando até que uma espécie apareceu, a Homo sapiens. E desde então a nossa espécie vem dando salto atrás de salto através do uso do nosso cérebro, capaz das mais variadas atividades. Nós fomos nos mantendo no planeta, alterando ele quando os desafios apareceram. Nós fomos usando ferramentas para conquistar todos os ambientes terrestres. Se era muito frio, nós roubávamos a pele de outros animais para nos protegermos. Se era muito seco, guardávamos água dentro de cabaças de madeiras e enterrávamos para preservá-la. Assim nós não morríamos de sede. E por mais que nós tenhamos dominado os ambientes terrestres, não somos capazes de viver na água, o local de surgimento da vida. Isso só mostra que por mais poderosa que seja uma vida, ela vai ter as suas limitações. Entender quais são as nossas limitações e o quão dependentes de um planeta saudável nós somos permitirá que nós continuemos vivendo nesse planeta. Quem sabe quais variações de vida surgirão no futuro? Com que tipos de seres vivos os humanos daqui a 100 milhões de anos vão conviver? A história da vida é um livro sem final. E se nós nos comportarmos direito, preservando o que nos mantém vivos, nós estaremos aqui para acompanhar de perto toda essa incrível saga. A vida e a história dela é bastante semelhante a ler uma história. Só que essa história nós não estamos lendo do ponto de vista do narrador. Nós somos um dos milhares de personagens. E eu fico feliz de ser um personagem dessa história junto com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Que bacana, né, meus amigos? Eu sou suspeito, sou da área de ciências da natureza, né, voltado para a educação, e a ciência, quando fala nós estamos aqui, não leva em conta a reencarnação, mas eu uso os conhecimentos da ciência, boas produções, de preferência, para, digamos assim, me tornar um compartilhador da doutrina espírita num nível, digamos assim, um pouco mais educativo, um pouco mais bate-papo, né? E aqui, então, vai ter que ser assim mesmo. A gente fica bem à vontade, é uma pena que não dá para fazer perguntas, mas numa ocasião ao vivo, quem sabe. Hoje nós vamos dar uma digerida nisso tudo, porque é muita beleza. Nós já estamos aqui na Terra, o gênero Homo há 6 milhões de anos, mas veja bem, essa paisagem, né, do Rio de Janeiro, a ilha de Paquetá, o fundo da Baía de Guanabara, né, é realmente ainda muito desconhecido. Tem até uma piadinha que diz que 12 homens pisaram na Lua, mas só 3 já foram no lugar mais fundo do oceano, que é a Fossa das Marianas, lá no Pacífico, né? Então, a gente conhece mais a Lua do que o fundo do mar, porque realmente é muito perigoso, é muito difícil, e as pesquisas foram avançando aos poucos. Bom, o próprio mar avança e retrocede. Kardec explica na precessão dos equinócios que a Terra dá uma bamboleada. Conforme ela vai girando, ela também muda o eixo, né? Então, a cada 25 mil anos, tem a precessão dos equinócios. Como se não bastasse, nesse momento, pelo Equador, nós teríamos uma velocidade da rotação de 1.600 km por hora. Como se não bastasse, nós temos nessa espaçonave Terra, que vocês viram ali girando em torno do Sol, mais de 99% do sistema solar é o Sol. Então, a gente vive numas pedrinhas, né? A terceira pedra do Sol, mas é útil e é necessário para a gente, que é o que a gente conhece de vida, né? Estamos a mais de 100 mil quilômetros por hora nesse momento, meus irmãos, a mais de 100 mil quilômetros por hora, para completar um ano. Como se não bastasse, o Sol também não está parado. Ele está girando na galáxia a mais de 800 mil quilômetros por hora. Então, para o Sol dar uma volta na galáxia, leva 240 milhões de anos. Então, desde que surgiu a vida pluricelular
né, aquela explosão do Cambriano que ele falou, há mais de 500 milhões de anos, o Sol só deu 2 voltas. A última volta que o Sol deu ainda tinha dinossauro na Terra. E a gente sabe que a espiritualidade, o Emmanuel explica no A Caminho da Luz, quando Jesus conseguiu a cristalização das formas, né, dos átomos, do DNA, como vocês viram, já existia vírus e bactérias de forma latente, mas isso por mais de 1 bilhão de anos, depois dos primeiros 500 milhões de anos. Então, assim, quando conseguiram a cristalização, é porque justamente iria ser necessário fazer essa aglutinação de átomos para inserir as informações de como se fabrica qualquer substância dos seres vivos, as proteínas, os açúcares, né, os glicídios, né, a própria gordura, né, na sola do pé, a gente não pode pisar sem ter gordura no corpo, né? Então, as nossas membranas citoplasmáticas, as membranas celulares, né, com o citoplasma, então a gente sabe que tem esse modelo, né, assim, híbrido, né, de glicídios, proteínas, tem muitas coisas que interligam as células, formando os tecidos. Isso foi uma aprendizagem que foi sendo acumulada, igual um programa de computador. O DNA é uma espécie de aplicativo que sabe como juntar os aminoácidos, né? Então, os seres vão se digerindo, um pega e digere as coisas do outro. No caso do vírus, que está se falando tanto, e muita gente nem entende direito, são 7 grandes famílias de vírus, e eles destroem mais da metade das bactérias do planeta todos os dias. As bactérias se reproduzem de novo, né? Então, é muito mais antigo o vírus do que outras formas de vida. Os vírus comem bactérias e, claro, para eles, uma célula é um banquete, né? Porque ele só precisa do DNA, que é onde a gente tem as informações para fabricar o nosso corpo, o nosso cabelo, né? Qualquer parte do corpo, desde a gestação. E aí, como ele falou, cada cópia que o DNA faz é imperfeita. Imagina você fazer xerox, da xerox, da xerox. Daqui a pouco vai ficando só uma sombra. Então, o DNA é esse grande segredo. Todos os seres vivos têm DNA. E, é claro, houve outras extinções na Terra, houve, né, 5 ou 6 extinções, de acordo com o parâmetro. E, como eu falei, que a Terra vai girando, né, mas vai também tombando, os oceanos avançam e retornam. Cada vez que os oceanos retornam e fica seco, que pode ter até uma passagem que nem teve da Ásia para a América do Norte, né, o Estreito de Bering, então aquilo ali fica seco por um tempo, daqui a pouco o oceano avança. Cada vez que ele seca, fica uma camada de seres vivos. Então, no registro fóssil, a gente chama isso de estratigrafia, vão ficando marcas até das extinções. Ficam períodos bem grandes sem nada e outros períodos com seres vivos. Então, a parte mais superior é a mais recente e quanto mais fundo, mais antigo. A Terra já foi dominada por samambaias há mais de 300 milhões de anos. O Carbonífero foi esse período que todo o carvão fóssil, que a gente usa e muito do petróleo, foi essa, vamos falar, essa compactação desses seres vivos, né? Junto com muitas bactérias também, né? Plantas e esporos, né? Das samambaias. Então, vai se estudando tudo isso e vai se descobrindo essa longa história na Terra, fora a vida dos oceanos. E isso, por exemplo, o pessoal fala na camada do pré-sal, é justamente porque quando o oceano seca, ele deixa um bocado de sal. E aí embaixo ficaram os seres vivos, daqui a pouco a Terra é recolonizada e tem outro oceano, e aí também os continentes que foram se espalhando, né, nos últimos 65 milhões de anos. Então a gente vê que de vez em quando descobre um dinossauro, ancestral das aves, ou ancestral dos mamíferos, né? A extinção dos dinossauros gerou os dinossauros atuais, os mamíferos,
e as aves. Então, vocês vejam como é complexo tudo isso, e a gente sabe que a espiritualidade esteve guiando todos esses movimentos. Os espíritos puros, para a nossa nomenclatura espírita, para a ciência isso é tudo uma ignorância, uma baboseira, né? Eles atacam sistematicamente, apesar da origem científica da doutrina, do Alfred Russel Wallace, que foi sócio do Darwin, ter escrito muito para a sociedade de pesquisas físicas, muitos escreveram, o próprio William Crookes, né, que descobriu elementos químicos, que ensinou a gente a pesar a luz, né? Então, muitos cientistas se tornaram espíritas, mas veio a Segunda Guerra Mundial, depois veio a Guerra Fria, a guerra contra o comunismo, essas coisas todas, e aproveitaram para fazer esse imbróglio, retiraram a religião de vez da ciência, né? Mas está voltando porque a crise está bem feroz, né? Graças a Deus, eu costumo até dizer bendita pandemia, porque está mexendo com a gente e obrigando a gente a rever os nossos próprios conceitos, nossa própria prática espírita, né? Porque precisamos estudar, né, meus amigos? Então, pensando nisso, eu proponho, falei até com o Ricardo, né, que me fez esse convite, eu fiquei tão feliz de, já que estamos começando o ano, e até para muitos tem algumas novidades nesse vídeo, né, de falar da Terra, que o planeta, o oceano avança e retorna. O Rio de Janeiro está nesse movimento, essa paisagem que vocês viram, que todos conhecem, né, do Morro da Urca, entre duas grandes montanhas, né, o Pedra Branca e o Pico da Tijuca. Então, tem essa planície. Quando a água não consegue escoar, dá as enchentes, né, na lua cheia e tudo mais. Mas o nosso solo e o subsolo estão evoluindo há mais de 500 milhões de anos. Então, a gente nem imagina, né, quando passa por uma avenida, o asfalto é o resto do petróleo. Então, a gente nem percebe, a nossa história é muito novinha, né, 500 anos. Na verdade, em 1808, o Rio de Janeiro tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Então, a nossa história de verdade só começa, né, a bem dizer, depois da independência. A gente sabe, no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que tudo isso foi programado. E estamos nesse momento de agora, em que os espíritos estão esperando o que a gente vai fazer, né? O que a fé espírita faz com o Fernando, faz com o Ricardo, faz com os irmãos. Cada um de nós está sendo visto. O que a fé espírita dá de coragem para essa pessoa viver, né? Ele é um ignorante, ele estuda ciência, ele é só aqueles caras que acreditam em milagre, aqueles fanáticos, né? Então, eu estou aqui tentando dar um subsídio para todos nós recordarmos os grandes valores que Kardec nos entregou, e com muito sacrifício, não é verdade? Então, assim, vamos ver, eu vou pegar o óculos de leitura aqui, vamos ver, só para começar, olha a pergunta 20 do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de fazer estudos, tá, gente? Desculpa aí. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? E os espíritos respondem para Kardec: sim, se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Olha lá, não é aprender. Aprender, você vê um fenômeno, né, e elabora uma hipótese e testa essa hipótese para ver se aquilo é verdade ou não. Então, se os objetos pararem de cair, deixou de obedecer à lei da gravidade. A gente sabe que nos fenômenos espíritas, os fluidos podem anular a gravidade, mas a ciência ainda não aceita isso. Vale o quê? A lei da gravidade, né? Então, isso foi elaborado uma hipótese, foi testada. Na ciência, vale sempre os fenômenos e as explicações que podem ser reproduzidas em qualquer lugar do mundo. Então, isso aqui é uma investigação científica. Aqui não, aqui Kardec recebe a resposta dos espíritos superiores que Deus pode revelar aquilo que o homem não consegue apreender. Ou seja, até com um erro, ele descobre que aquela hipótese está errada. Então, ele bola uma outra hipótese.
E assim vai. Às vezes está estudando uma coisa e descobre outra, né? Raio-X, estava estudando outras coisas, né? E assim também foi a penicilina, o Alexander Fleming, né? Descobriu que o penicillium matava as bactérias também, né? E aí, não só vírus, mas os fungos, algumas espécies, conseguem matar a bactéria, e os antibióticos de hoje são formulações a partir dessa molécula que esse fungo faz. Então, assim, às vezes está estudando uma coisa e descobre outra. Você viu aquela placa que ele estava mexendo com os corantes? É assim que se estuda o combate entre os micróbios, né? Que são os seres dominantes da Terra, né? Vale a pena lembrar. Eles dominaram por bilhões de anos e ainda dominam até hoje. Não existiria planta se não tivesse lá nas raízes protozoários, bactérias, captando o nitrogênio da atmosfera, que a gente não consegue assimilar, por exemplo. Então, tem bactérias que conseguem transformar o nitrogênio e o oxigênio em nitrito, em nitrato, e aí é o que a gente vai comer, que vai gerar o nosso DNA. Os aminoácidos precisam desses nitratos, né? Então, vejam como é complexo o fenômeno banal que a gente usa, uma palavra comum, como vida, mas ela é sagrada. Tem palavras que estão muito desgastadas, a palavra amor, né? Tanto pieguismo, tanta violência se justifica em nome do amor. Então, eu evito algumas palavras e, quando uso, tem um sentido científico. Por quê? Porque, em geral, eu acrescento a essas palavras o sentido que a doutrina dá. Olha o sentido que a doutrina dá para a palavra vida. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Kardec pergunta: a matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em certo momento? Olha só. Os espíritos respondem o quê? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Então, nesse momento em que estamos falando aqui, mesmo gravado, mas no momento em que estiver passando, né? Não sei nem se eu já terei desencarnado, vai ficar uma recordação. Então, vai estar formado um ecossistema. Todos nós emitimos raios. E essa reunião, todo mundo que estiver conectado, começou com a oração, terminará também com uma outra, e a gente cria redes, igual uma rede de celular, né? Então, nós somos emissores de raios. Em vários momentos, Kardec explica isso para a gente, e esses raios formam um ecossistema, ou seja, nós estamos nos alimentando e fornecendo alimento. Então, assim, gente, talvez seja uma coisa meio louca, assim, mas temos que ter muito respeito pelas, digamos assim, relações que ocorrem, mesmo quando a gente não as vê. As relações invisíveis que dominam a nossa vida, elas são realmente da matéria, mas de uma parte da matéria que ainda vamos ver na sequência. Olha aí a pergunta 22. O que Kardec pergunta? Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Ou seja, nesse momento, existe matéria em torno de nós, que nós não sentimos, mas é matéria. Recordando os fundamentos do Espiritismo, Deus, a Santíssima Trindade, né, que lá nas outras teologias é Pai, Filho e Espírito Santo, aquela briga toda que teve na Igreja Cristã Ortodoxa, o romano queria ao Pai, na hora da Eucaristia, né, levantar a hóstia, que era o corpo de Cristo, então vou oferecer essa hóstia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
na católica romana, na cristã ortodoxa grega, tinha que ser ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Então, precisava do Espírito Santo para pegar carona no Filho para chegar ao Pai. E aí a briga rolou, teve um cisma em 1024, se eu não me engano, e aí separou, né? Claro que os romanos foram lá e, com o pretexto das cruzadas, de brigar com os muçulmanos, chegaram lá em Constantinopla, né? Atualmente Istambul, e saquearam os irmãos cristãos, né? Já começaram a saquear ali mesmo. Então, a gente vê que depois vem Lutero, que dizem que é Paulo reencarnado, e vem a revolta protestante, né, com o negócio de romper com venda de indulgência e tudo mais, e que cola na Igreja Católica aquele rótulo da idolatria. Então, mais uma vez, acusações do que seria ou não seria a forma certa de se adorar a Deus. E então chega Kardec e rompe com isso tudo. Qual é a Santíssima Trindade, meus amigos? Para a doutrina espírita. Todo mundo sabe. Vamos recordar? Vamos lá. Deus, princípio inteligente e princípio material. Ora, se tem Deus, já tira um, não temos como imaginar isso. Se tem, por um lado, o princípio inteligente, por outro lado, o princípio material, e aí as perguntas seguintes são justamente sobre isso, não vou nem precisar ler, porque do princípio inteligente sai o quê, hein? O espírito. E do princípio material sai o quê? O fluido cósmico universal. Recordando, Deus, princípio inteligente, princípio material. Do princípio inteligente, Deus emana a chispa, né? As fagulhas eternas, que somos nós. Então, o princípio inteligente vai fazendo várias experiências, os animais têm a alma grupo, né? Então, tem lá 5 baleias, uma morre, as outras seguem. Então, tem as almas grupo e, de repente, o princípio inteligente é humanizado. Cria-se o quê? Um espírito simples e ignorante. Beleza, isso foi retirado do princípio inteligente. Agora, e como é que esse princípio inteligente vai evoluir? Porque tem o fluido cósmico universal e do fluido cósmico universal, que são justamente todas essas frequências de matéria. Hoje a ciência nos explica que o universo está constituído por 4% de matéria bruta, essa que os espíritos confirmam para Kardec que é a matéria, 21% é a dark matter, é a matéria escura, que é o que mantém a galáxia, né? Ela é 5 vezes maior a proporção, né? 4 vezes 5, 20, né? 21%, porque tem as vírgulazinhas, arredondamento. Então, ela é 5 vezes mais massiva, a matéria negra, a matéria escura, né? E ela mantém a galáxia sem se espalhar. Por outro lado, tem a energia escura, que é a maior parte do universo. Daria aí 75%. Essa, então, a gente não faz a menor ideia do que é. Ora, se a gente for somar, 4% matéria. Tudo isso que a gente vê, bilhões e bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas. O nosso vídeo no começo mostrou uma estrela da galáxia, né, o Sol. Tem sistemas duplos, triplos, até quíntuplos. A astronomia geral, Galileu, no capítulo 6 da Gênesis, explica bem isso tudo. A Alcione, o romance do Emmanuel, ela vem de Sírius, um sistema triplo. Tinha 3 estrelas e ela vem para a Terra por amor a Apolo, né? Vale a pena ler aquele comecinho do livro, hein? Olha a dica. Então, no livro Renúncia, em vez de vocês irem para o carnaval, né, para pegar mais vírus aí, aproveita esse programa para ler, pega um romance do Emmanuel, pega um pouquinho do André Luiz, vamos ler O Obreiro da Vida Eterna, uns trechos, pega um pouco de A Gênese, Kardec, pega um pouquinho do Livro dos Espíritos, dá para variar bastante, eu tenho certeza,
Se vocês procurarem na internet, tem uns vídeos também lá, que eu sempre procuro lá na casa de Eurípides, colocar algumas coisas científicas junto com a ciência espírita, não abro mão. Isso aí, para mim, é de lei. Então, voltando, aos 4% material, temos 96% onde os espíritos atuam. É pouco? É pouco? 96% é a área de atuação dos espíritos, desde os espíritos puros até os que somos nós, porque a gente mesmo reencarnado não deixa de ser espírito. Muito bem. Sendo espírito, precisando reencarnar, o que é que a gente precisa que é retirado do fluido cósmico universal? Então, vamos lá. Matéria, princípio material, aonde inclui 4% de matéria e 96% que a gente não conhece. Desse princípio material, vem o fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, que é específico para cada planeta, vai vir o fluido de cada espécie da Terra. As extintas já foi incorporado. Então, tem umas explicações no Livro dos Espíritos que falam que, de repente, fecha. O que tinha que ser humano já é humano, naqueles milhões de anos, né? Então, teve o Homo habilis, que dominou o fogo, teve o Homo de Neandertal, né, que comia 5.000 calorias, e tem agora o Homo sapiens, né, que precisa de 3.000 quilocalorias. Com a pangordemia, eu acabei engordando, né, e muita gente. Então, assim, a gente tem que tentar não comer muito, mas a comida é que renova o quê? O fluido vital. Então, recordando, fluido cósmico universal foi tirado do princípio material. Então, daqueles 96%, sai um tipo de matéria mais sutil. Desses 96% que virou fluido cósmico universal, sai o quê? O princípio vital. Ora, junto com o princípio vital, uma parte do fluido cósmico universal fornece os átomos para o nosso perispírito. Então, o princípio inteligente gera o espírito, o princípio material gera a matéria, que se divide na parte densa e na maior parte que é sutil. Dessas 96% sutil, sai o quê? O fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal sai o fluido vital e o perispírito. Então, a gente pega várias porções e, cria um homem da caverna. Então, estamos lá na caverna, né? Eu e Ricardo, né? Lutando para conseguir caçar um mamute. Aí a gente combina, vamos cercar o mamute, vamos cansar, a gente já leva um embornal, uma comidinha, fica 3, 5 dias atrás do mamute, né? Mais alguém aí. Daqui a pouco a gente cansou o mamute, matamos o mamute e as mulheres ficaram em casa. Num dado momento, algumas começaram a observar os animais e pegaram um tipo de grama, uma semente, né, que hoje a gente chama de trigo, e começaram a imitar os animais, mastigar, cuspia, aquilo fermentava com os fungos e inventou-se o pão. O arroz também é um outro tipo de grama. Então, a gente foi dominando as coisas da natureza que, por sua vez, também estão evoluindo. As espécies estão evoluindo, tudo sob o comando dos elementais. Kardec deixa isso bem claro, né, ao longo da nossa linda doutrina. Já viram que eu sou apaixonado, né? Então, a gente está fazendo nossos esforços, mas, às vezes, precisa de uma revelação. Já teve a primeira, que foi Moisés, a segunda foi o próprio Jesus, e a terceira, que é a revelação espírita. Então, assim, a gente vai trombando e vai evoluindo até chegar nesse momento, no capítulo 18 da Gênesis, e a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, o que é dito? Que estamos num momento de separação da humanidade, certo? Ou seja, nós vamos, como diz lá no irmão Jacó, no livro Voltei, 1/3 da humanidade já está pronta para isso, mas 1/3
está entre a animalidade e a razão, e outros estão entre a razão e a humanidade. Só 1/3 está entre a humanidade e o que é superior, que é o que vai ficar na Terra. Então, meus amigos, nós vamos, assim, descortinando muitas coisas. No Livro dos Espíritos, lá pela pergunta 134, Kardec pergunta o que é a alma, um espírito encarnado, e a alma, antes de se unir ao corpo, era espírito. Agora ele pergunta o seguinte: qual a natureza desse laço que une a alma e o corpo? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Fernando, o que isso tem a ver com sofrimento? Então, agora a gente vai entrar na parte que interessa. Se tem um patrimônio que a gente precisa cultivar sempre, é o nosso perispírito. Mesmo que as doenças venham tirar um pouco a nossa paz, né? Porque tudo está previsto para a gente ir evoluindo espiritualmente. E, para isso, a gente depende de quê? De uma purificação. Cada encarnação nossa é de purificação, é de melhoria da frequência de vibração do perispírito. Kardec, na Gênese, lá no capítulo 14 dos fluidos, ele informa o seguinte: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Kardec, hein? Ó, 4ª edição. O Afrânio me recomendou que eu usasse sempre essa. Essa aqui não tem nada alterado em relação ao que Kardec escreveu. 4ª edição e a 2ª também, lá da FEAL, da Fundação André Luiz. Essa aqui é do Leon Denis. Então, na 4ª edição diz isso. Ele é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que o corpo carnal também tem sua origem nesse mesmo fluido, transformado e condensado em matéria tangível. Lá na frente, no tópico 8, ele diz: os espíritos extraem o seu perispírito do meio onde se encontram. Isso quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientes. Ricardo evoluiu muito durante a pandemia, se tornou um gênio do bem, né? E foi reencarnar em Marte, planeta de regeneração já bem avançado. Na velocidade da luz, quando ele entra na atmosfera de Marte, ele já fica instantaneamente com o perispírito do fluido cósmico universal de Marte, certo? Então, vocês vejam que tudo isso estamos colaborando. Cada um de nós, no fundo, com bons pensamentos, também está melhorando a qualidade do fluido que envolve a Terra, né? Kardec explica que a natureza do envoltório fluídico está sempre de acordo com o grau de adiantamento moral do espírito. Vejam bem, gente. Os espíritos inferiores não podem trocar de envoltório a seu bel prazer. Ou seja, se está dependendo da evolução moral, né, os sofrimentos que nós mesmos criamos para nós em outras existências, por mau uso do livre-arbítrio, é que realmente nos ajudam a melhorar a nossa condição espiritual. Enquanto formos inferiores, não dá para trocar, precisa evoluir moralmente, né? Então, essa é uma das razões pela qual sofremos. Ele diz mais: existem alguns cujo envoltório fluídico, mesmo sendo etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, ainda é muito pesado, se assim podemos dizer, em relação ao mundo espiritual. É só pegar a obra do André Luiz que a gente vai ver que André Luiz, se quiser, pode se materializar com autorização ou ficar invisível. Lá no Irmão Jacó, no Voltei também, no enterro dele, ele some das vistas dos obsessores, né? Então, existem essas diferentes graduações de acordo com o grau de evolução moral. Aqueles que já sofreram, que já fizeram suas reformas íntimas, ou já passaram por sofrimentos atrozes de forma resignada, usaram o corpo físico para filtrar os acúmulos tóxicos
que tinham no perispírito. Então, o corpo físico é um funil de decantação, é uma espécie de caldo, né? Já que 70% é água, que nem a nossa, né, nosso local inicial, né, da vida. Então, a gente sabe que, nesse momento, nós estamos purificando, a cada instante estamos purificando a nossa frequência, a nossa, digamos, classificação espiritual, certo? Não sei se parou a gravação. Aqui deu uma congelada, não sei se é a minha internet. Não. Vamos ver, então. Beleza, não. voltou. Tá Voltou, fluindo então. normalmente, tá? Depois eu corto esse pedacinho aqui. Mas tá fluindo Então, tá bom. normalmente. Tá? Beleza, vamos em frente, então. Então, minha gente, vocês vejam por que sofremos, né? A camada de fluidos espirituais, tópico 10, capítulo 14 da Gênesis. Eu não vendo o livro, não. A camada de fluidos espirituais que envolve a Terra pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as camadas superiores. Esses fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas. Então, ele diz isso, que os espíritos chamados a viver nesse meio retiram dele os seus perispíritos. Porém, conforme o próprio espírito seja mais ou menos depurado, seu perispírito se forma das partes mais puras ou das mais grosseiras desse meio. O espírito aí produz, sempre por comparação, e não por assimilação, o efeito de um reagente químico. Igual quando você bota um ácido e uma base, né? Aquilo ali, ou quando a gente usa um detergente. O que faz um detergente, um sabão que a gente vai lavar a mão? Ele diminui a tensão superficial da água. Já viram que os insetos andam na água? O detergente diminui e facilita as gorduras ficarem flutuando em cima da mão. Quando a gente joga a água, aquilo vai embora. Então, é a mesma coisa. Os fluidos, eles podem sofrer reações químicas uns com os outros. Por isso que nós tomamos o passe, né? E é por isso que também damos o passe, né? É bom a gente dar. Porque vai ocorrendo uma espécie de reações químicas entre os fluidos que compõem o nosso perispírito, o perispírito do paciente e o perispírito do nosso mentor, que está envolvendo o nosso perispírito. A gente está reencarnado, mas a gente não deixa de ter perispírito, tá? Então, meus amigos, é um capítulo fascinante, que nem dizia o Spock lá no Star Trek, fascinating. A gente tem muitas coisas bonitas para descobrir, né? Ele fala aqui no tópico 15, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Olha só, nesse momento de pandemia, os desencarnados estão trabalhando. Eles têm uma influência decisiva e capital sobre os encarnados. Desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento, olha lá quem gosta de ficar na internet, no Facebook, xingando político e tudo mais. Olha o que ele fala aqui, hein? Tópico 15 do capítulo 14. Não é Bíblia, não, é Allan Kardec, a Gênese. Desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento pode modificar as propriedades, é evidente que eles, né, os fluidos, devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os põem em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos, olha por que a gente sofre. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam os maus espíritos ou que eles projetam, vale a pena ler Dona Ivone Pereira, em Devassando Invisível, capítulo 10, que é os grandes segredos do além. Os fluidos que cercam os maus espíritos ou que eles projetam são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem, nós, né? Oh, graças a Deus,
aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral desses mesmos espíritos. Então, se a pessoa finge que é espírita, está no bar, está no pagode, está em todas as rodas aí que puder de curtição, não adianta nada. Ele vai incorporar os espíritos ou os fluidos malévolos dos espíritos nos ambientes em que ele faz ou que ele gosta, inclusive dormindo. O perispírito se destaca e vai nas frequências, na hipnose, como diz Dona Ivone Pereira, lá no capítulo 10, Devassando a Invisível, ela mesmo foi levada e queria hipnotizar que ela tinha quebrado o braço. Ó, vale a pena ver esse capítulo, Devassando o Invisível, livro de 63, da Dona Ivone Pereira. Tá? Então, gente, nós sofremos por quê? Cada um que sabe, né? Ninguém está reprimindo nem recriminando, mas está conscientizando de que nós é que escolhemos os nossos passos no mundo, certo? Bom, eu não vou me delongar, porque eu gostaria de comprovar com Obreiros da Vida Eterna. Aqui tem uma obra muito legal, que é do Geraldo Campetti, que resume todos os livros do André Luiz. Olha que legal. É todo o resumo. No capítulo 13 de Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, que foi um médium espírita, mas ele não treinou a família para a morte dele. Olha o que aconteceu. Descreve o processo de uma desencarnação do ponto de vista espiritual. Informa que há tempo próprio para reencarnar e desencarnar, mas sem dia e hora determinados. Olha aí, por favor. O Fernando, tão legal, desencarnou na pandemia. Vida perdida. Por favor, tá, gente? Não fala isso de mim, não. Minha vida não foi perdida. A gente desencarna e vai reencarnar. Porque se estava na minha programação que um vírus comesse todas as minhas células, ou abrisse o caminho para outras bactérias, da pneumonia ou da tuberculose, fazer o quê? Né? Então, por favor, não é vida perdida, não. Isso aí é bobajada da TV. Então, vamos supor que ele tem que desencarnar, como foi o caso do Dimas. O Dimas era médium e ele acabou gerando uma cirrose, porque ele não se alimentava direito, não tinha regra para nada, né? E o pior, ele começou a sofrer durante a morte. Chico Xavier descreve que a região do intestino é cortada, as pernas começam a balançar, sai uma massa cinzenta, depois corta aqui no coração, sai outra massa cinzenta, e quando corta aqui, André Luiz descreve como uma chama violeta dourada, mas ele não consegue ver por muito tempo. E essa chama puxa a massa cinzenta e cria o corpo espiritual do Dimas. Então, é muito bacana o capítulo 13, 14 e 15, Obreiros da Vida Eterna. Então, ele explica o seguinte, que o desligamento se inicia pelo plexo solar e termina no centro mental, enquanto substância leitosa se desprende do desencarnante e se mantém ao seu lado, até que uma chama violeta dourada se desprende do cérebro e promove, olha que palavra bonita, a aglutinação, né? A aglutinação da substância expelida, dando forma ao corpo espiritual de Dimas, morto para os encarnados, mas ainda preso aos despojos por um cordão fluídico. Então, ele ficou assim, cuidando do corpo, meio que igual o cordão umbilical, ele ficou preso por mais 10 horas. Só quando faltava 2 horas para o enterro, é que cortaram. E ele estava sentindo, né? Chegou um cara, ele presenciou um assassinato, aí chegou um cara falando do assassinato, aí aparece o cara que foi assassinado, apareceu o assassino, né? Pediu perdão ao Dimas, e ele ficou todo em convulsão, porque ele não tinha uma boa proteção, apesar de ser médium espírita, né? Então, gente, nós temos que estudar, temos que praticar dentro do que mostra a doutrina espírita, a não ser que as pessoas não reconheçam Chico Xavier como uma extensão de Allan Kardec. Alguns dizem até que é o mesmo que reencarnou. Então, nos próximos 3 capítulos, eles vão até o enterro do Dimas, e o que acontece?
Quando chega lá no cemitério, tem muitos espíritos querendo sugar o resto de quê? Dos fluidos vitais. Lembra do princípio cósmico, né? Do princípio material, que gera o fluido cósmico universal? O fluido cósmico fornece material para o fluido vital. Então, tem espíritos querendo sugar isso, são vampiros. E chega uma corte de 20 espíritos no enterro de Dimas, e Jerônimo, numa operação que André Luiz diz que não tem parâmetro na ciência humana, e simplesmente faz evaporar esse fluido cósmico na atmosfera, vai para as altas camadas, né, que o fluido vital é de uma camada bem alta. Então, minha gente, nós, a princípio, podemos diminuir muito o nosso sofrimento, melhorando a nossa qualidade de vida, a nossa vibração, aproveitar que está começando o ano, faz uma promessa firme aí, tenta seguir, pega os livros, né? Porque não tem ninguém para melhorar você, tem uma parte que cabe a você, cabe a mim, cabe ao Ricardo, cabe a cada companheiro da nossa vida. Olha aí o capítulo 16, onde o Fábio vem ser recebido pelo pai, e o próprio pai faz a desencarnação dele. O que faz o pai? O pai avisa que vai levá-lo e que ele sempre foi muito franzino. O Fábio já conversou com a esposa, já falou que ela tem que casar de novo, os filhos estão pequenos, ele está com, né, pneumonia, vai morrer, e ele já prepara a morte, sabe? Então, assim, ele está tão tranquilo que recebe a visita da esposa lá na casa transitória de Fabiano, que é onde toda a equipe foi se reunir para esse desencarne. Então, gente, vale a pena aprender sobre o que ocorre no mundo espiritual à luz da doutrina espírita, porque se a gente ficar se prendendo à morte objetiva, dentro do senso comum, nós não vamos conseguir alcançar um bom padrão e vamos aumentar a nossa carga de sofrimento, inclusive correndo o risco de ser um sofrimento inútil, porque o sofrimento com revolta, ele recambia a revolta, faz o fluido que estava no corpo, que ia ser enterrado, faz voltar para o perispírito. Por isso que tem gente que reencarna 3, 4 vezes com o mesmo tipo de câncer. Porque simplesmente perdeu a oportunidade de filtrar e de embelezar o seu perispírito. Essa é a nossa principal poupança, nossa principal previdência, né? Melhor do que a aposentadoria, com conforto na Terra, é o quê? A vida espiritual, né? Então, o nosso perispírito é que precisa ser realmente bem cuidado. Meus queridos, essa, para mim, é uma dica que eu sigo e recomendo aos meus amigos. Não os conheço ainda, mas pretendo abraçá-los e transformar essa reunião gravada numa reunião bem mais viva, ainda que eu procure trazer, mesmo de forma gravada, conceitos da vida eterna que somente a doutrina espírita nos traz. Muito obrigado, e vou encerrar agora com uma prece. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração a Deus, Jesus, o Criador. Deus confiou a Jesus a nossa evolução, há milhões e milhões de anos, e aqui estamos, reunidos nesta casa de ambiente fraterno e sob a proteção de uma doutrina maravilhosa, que nos traz o consolo, desde que tenhamos coragem de abri-la e matar a sede do nosso espírito. Senhor Jesus, Mestre amado, queremos agradecer por mais esse encontro. Nesta ilha, neste Rio de Janeiro, neste Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, somos gratos porque nossas almas, cansadas de lutar e de errar, agora querem aproveitar a chance que nos foi oferecida. Querido Eurípides Barçanufo, que sempre nos ensinou como é a vida espiritual a partir de si próprio e como é importante a ciência. Muito obrigado por nos proteger durante essa existência
e que nós tenhamos fé, tenhamos força espiritual para cumprir a nossa missão, purificar nosso corpo espiritual e um dia, quem sabe, ter a glória e a luz de encontrar, matar a saudade de todos aqueles que amamos e dos nossos protetores, que precisamos conversar todas as noites. Queremos lembrar sempre, Mestre, de agradecer de manhã quando abrimos os olhos e quando comemos e também quando vamos dormir, porque tudo que temos recebido é para ser agradecido. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Luiz. E, reiterando, feliz ano novo para todos nós, para todos os irmãos da CEIP. Fiquem com Deus e até quarta-feira. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.